Bom, pessoal, chegamos no nosso 7º vídeo da nossa série Religião Futebol Clube. Já falamos aqui sobre o sincretismo religioso que tem no futebol no Brasil, falamos sobre o técnico Jesus Cristo, não Jesus, Jorge Jesus, que já até deixou o Flamengo, deixou na mão, né? Bagunçou o time todo ali a saída dele, porque sem Jesus a coisa fica complicada realmente. Mas nós falamos do técnico Jesus Cristo, falamos da Selecel, essa seleção que ele montou ali por 3 anos e meio, treinou e depois enviou para o grande campeonato de resgate de nossas almas. Depois falamos sobre o Cartola Judas, né, fazendo uma comparação na Igreja de Cristo com os tesoureiros. Nós falamos também sobre o goleiro Tomé, que simboliza ali na igreja, na minha visão, na minha analogia, com os pastores, né, que estão ali para evitar os gols, os escândalos, almas saírem da igreja, etc. Nós falamos no último vídeo sobre os zagueiros, Tadeu e Simão o Zelote. Hoje chegamos nos zagueiros pelas laterais, nos meias pelas laterais, os alas, os atacantes pelo lado de campo. Os laterais fazem várias funções dentro de um jogo. E nós estaremos analisando aqui a vida de como se comportaram André e Felipe e vamos trazer aqui agora, na nossa análise, com os laterais e quem simboliza eles, na minha analogia, que são os da igreja. Roda a vinheta. Então, pessoal, preciso, antes de qualquer coisa, dar esse recado aqui de um dos nossos parceiros. Vai fazer festa com responsabilidade? Quer alegrar a sua criançada? Você é da área de Jacarepaguá? Então, chame a Pri Aluguel de Brinquedos. Pula-pula e piscina de bolinha vão deixar os pequenos agitados bem mais calminhos. É só chamar o Josimar Vieira, ele que administra toda essa logística. Então, fale com ele pelo WhatsApp, 021 97230 8362. Mais uma vez, 021 97230 8362, vai aparecer aqui na tela. Ou por mensagem de Facebook, josimar.vieira.18. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar então dos laterais André e Felipe. Na Selecel eu expliquei, você assiste lá que você vai entender melhor o porquê que eu coloquei os dois como laterais. E também essa explicação vai servir para entendermos na Igreja de Cristo quem são aqueles que representam os laterais de um time. Bom, dando sequência nesse 7º episódio, falando sobre a Religião Futebol Clube, nós entendemos que o time precisa ter uma boa coordenação e todos os setores funcionar perfeitamente de acordo com a visão que o técnico estabeleceu para eles. Por isso que o goleiro tem a sua função, os zagueiros, os laterais, volantes, os meias e os atacantes. André e Felipe, se nós observarmos as suas atuações, eu até fiz algumas anotações aqui para não esquecer, André chama o seu irmão Pedro e depois o seu amigo Natanael para conhecer a Jesus. André e Felipe ajudam a encontrar uma solução para alimentar aquela multidão, né? Eles dão uma ideia ali de 5 pães, 2 peixinhos e tal. Ambos, os dois, mais uma vez aparecem trazendo os curiosos gregos para conhecer a Cristo. Os gregos queriam conhecer, então eles fazem ali a ponte e levam os gregos para conhecer a Jesus.
e eles eram também os mais atuantes nos bastidores. Então, por causa dessas características, nós vamos comparar com os laterais. Os laterais, no jogo, eles, como eu já falei, eles têm que dialogar com o goleiro na saída de bola. Eles também são zagueiros pelos flancos, pelas laterais, para que não tome bola nas costas, evite os adversários atacar ali por cima. Então eles têm que fazer uma boa marcação, tem que ser técnico, tem que ter uma boa estatura, não precisa ser tão alto, pode ser uma estatura mediana, mas eles precisam ter força, fôlego, um físico para poder suportar os 90 minutos e mais acréscimo, se tiver, dependendo do jogo que eles estiverem jogando. Eles dialogam com os volantes, né? Porque quando ele sobe, o volante faz ali a sua cobertura, a sua na marcação. Eles dialogam com os meias, às vezes aparece como ala no ataque, dando bola para os atacantes, aparecendo com elemento surpresa, até mesmo fazendo gols. Então, os laterais, quando se tem um time bons laterais, é um time que tem desafogo para atacar e também tem uma segurança para defender. Bom, Eliel, então quem são os que simbolizam na Igreja de Cristo e faz essas funções, que estão atentos ali a trazer pessoas, a levar pessoas a Cristo, ao que precisa, do alimento para poder ter a multiplicação, estão atentos, estão sempre atentos na igreja, estão sempre atuando, estão sempre trabalhando para que o bom andamento do culto aconteça? Bom, são os ministérios de serviços. Os ministérios de serviços, eu vou colocar todos eles, inclusive o ministério de louvor. O ministério de louvor poderia ser encaixado em outra função, mas eu entendo que eles são laterais. Por quê? Porque eu quero colocar aqui os laterais para que você me entenda. Todo aquele serviço na igreja essencial que sem ele o culto não acontece. Sem música, sem louvor, o culto não acontece. Você tem uma reunião de obreiros, você tem alguma coisa ali que não é culto, porque culto tem que ter música. E precisa dos músicos, precisa ali dos backs, do cantor, do ministro de louvor. Você também precisa, para ter música, para ter um microfone, pregação, você precisa ter o som, a iluminação, a limpeza do espaço, a organização, né? A ornamentação. Você precisa também, crente come, você precisa ter comida, multiplicação dos pães e peixes. Tem que ter comida, tem que ter o pessoal da cantina. Tem a recepção, tanto lá do estacionamento, até a recepção ali na entrada, orientação aonde tem os banheiros, aonde ficam as crianças, não é verdade? Então todo culto só acontece, e só é um bom culto para o visitante, para aquele que vem conhecer a Cristo, se todos esses setores funcionarem muito bem, harmoniosamente. E os laterais precisam dialogar com todos os departamentos. Por quê? Porque eles trabalham em todos os departamentos. Seja culto jovem, culto infantil, culto de missão, evangelismo, seja o que for, tem que ter esses funcionamentos. A igreja, quando tem reuniões na igreja, tudo isso precisa acontecer. Não é tão bom quando a gente chega na igreja e sente aquele aroma agradável, aquele cheiro suave de limpeza, tudo limpo, organizado? Alguém fez. Alguém meteu a mão na massa para fazer. E às vezes não são elogiados, não são reconhecidos por nós. Mas precisa ser. Porque os laterais também são, no futebol, às vezes até menosprezados, às vezes até não tão valorizados, não tão investidos financeiramente. E aí, quando se perde, é que se dá valor. Como o cara está fazendo falta. Mas tinha que ter sido percebido isso enquanto ele estava ali se doando, se sacrificando. Detalhe, laterais e quem trabalha nesse serviço na igreja precisam ser pessoas de alto sacrifício, pessoas que se doam, que se sacrificam para que as coisas aconteçam, e também pessoas esvaziadas do seu orgulho. Precisa ser humilde, porque na maioria das vezes não vão ser reconhecidos, não vão ser elogiados, só vão te perceber na maioria das vezes quando tiver problemas, quando o louvor não estiver bom, quando o som da microfonia, quando a luz queimar, quando a ornamentação estiver ruim, quando a igreja estiver suja, quando você estiver no mau dia e atender mal no estacionamento. Aí
todo mundo percebe, critica, mas quando tudo funciona perfeitamente, você na maioria das vezes não é percebido. Mas é assim mesmo, meu irmão. É desse jeito. Precisamos entender que somos essenciais, que quem trabalha nessa área de laterais precisa dialogar com todos, precisa fazer o seu papel em primeiro lugar perfeito na defesa, quando dá para subir no ataque, subir, apoiar perfeitamente o ataque e também dialogar com todos os demais setores. Bom, pessoal, se o goleiro é um dos personagens ali do time de maior dificuldade que ele passa, né, de responsabilidade e risco, ele não pode ter fé na sua própria zaga, isso às vezes é até mal compreendido porque o pastor não confia tanto na gente, mas é porque não dá para confiar mesmo, porque a própria zaga às vezes faz gol contra, né? Nós vimos isso, Felipe Luiz, lateral, já que estamos falando de lateral, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, aniversário do camarada, e ele mete a canela e faz o gol contra, e o time perde o jogo. Então, o goleiro tem que estar atento até mesmo com os seus companheiros, porque eles às vezes jogam contra. Os laterais também são de muita importância, precisam também ter uma responsabilidade muito grande, e depois do goleiro eu coloco eles como maior dificuldade durante o jogo, porque, como eu já dissemos, ele precisa triangular com todo o time, precisa se preocupar com o time adversário que ataca para o seu lado, e é o que mais ouve ali do técnico no ouvido para levar as informações para os companheiros. Então o lateral sofre demais. Depois do goleiro eu coloco aqui como uma maior responsabilidade, e na igreja não é diferente, é o pastor e também o pessoal do serviço. No próximo episódio, no episódio 8º já, rapaz, estamos chegando ao final, nós estaremos falando dos volantes de um time. Na CDCL nós colocamos Pedro e Tiago, irmão de João, filhos de Boanerges, lembra? Então, nós estaremos falando sobre ele na CDCL e estaremos aqui comparando com a Igreja de Cristo, quem é que aparenta, que tem as características semelhantes aos volantes de um time. Dê sua opinião, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curte, dá o like, o dislike, compartilha também para que essa ideia possa alcançar outras pessoas que têm dificuldade de entender os departamentos, as funcionalidades da Igreja de Cristo. Nós estamos aqui fazendo essa analogia com o futebol porque fica muito mais fácil, já que a nossa cultura entende muito bem de futebol, ok? Forte abraço, tá lá os ossos, até o próximo encontro.